Olá, amigos, professores e orientadores que acompanham a TV Comunitária de Brasília. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro, o primeiro programa deste ano, e nós vamos receber aqui no estúdio o Júlio Barros, que é diretor da Secretaria de Organização e também é membro do Fórum Distrital de Educação, e Letícia Montandon, que é da Secretaria de Assuntos de Raças e Sexualidade do Simpro DF. Oi, tudo bem, gente? Olá. Olá, boa noite. Olá. Bom, o TV Simpro vai abordar neste programa o PEDAF, né? É um assunto bastante polêmico das últimas semanas, então eu convido a todos vocês que estão nos assistindo para participar, inclusive enviando perguntas. Quem estiver assistindo aí pela fanpage do Simpro e pela fanpage da TV, ou pelo canal 12 da NET, ou pelo site, você pode enviar as perguntas que eles vão responder aqui ao vivo. Hoje o programa é excepcionalmente nesse horário, mas fica disponível para vocês reverem aí sempre que vocês quiserem. Bom, para começar, eu vou pedir para a Letícia falar um pouquinho sobre a lei do PEDAF, né? Que é a lei número 6.023 de 2017 e que foi aprovada no dia 18 de dezembro de 2017. Explica para a gente um pouquinho sobre a lei e o que é o PEDAF, por favor. Ok. Então, o PEDAF, ele é o Programa de Descentralização e Administração Financeira. O GDF é um mecanismo de repasse, descentralizado de repasse financeiro, que o GDF repassa os recursos para as escolas e para as regionais de ensino, para que as mesmas possam, de forma autônoma, ele repassa diretamente, isso é importante ressaltar, para que eles, de forma autônoma, possam fazer os reparos, né, compras de material pedagógico, enfim, para que as instituições públicas, né, de ensino possam minimamente proporcionar um ensino de qualidade, né? Perfeito. Bom, por ser recente, muitas dúvidas estão surgindo, né? Então as pessoas podem, inclusive, tirar dúvida, não é? Isso. Como que as pessoas podem tirar dúvida diretamente no sindicato? Ah, sim, pode. Existe lá no nosso site os telefones, né, dos diretores, que eles podem estar ligando e fazendo as suas perguntas. Pode fazer a pergunta diretamente na página, na fanpage do Simpro, né? Então, assim, pode utilizar esses mecanismos. E também, assim, além disso, o PEDAF, ele é um mecanismo importante de fortalecimento da gestão democrática. Isso também é muito importante salientar. Perfeito. Bom, vou pedir para o Júlio falar sobre a lei também do PEDAF e se ela dá celeridade à disponibilização dos recursos, né? Bem, o PEDAF, ele era regido por portarias, né? Sim. Agora transformou-se em lei. E a lei é muito clara ao estabelecer o calendário de pagamento, né, dos repasses, dos recursos financeiros. O que diz a lei? A lei diz o seguinte: no primeiro semestre, até o 20º dia após a publicação da programação orçamentária e financeira do exercício, o GDF tem que pagar a primeira parcela. Já no segundo semestre, tem que ser até o 20º dia. Então, essa é uma grande vantagem, porque a lei, ela garante a continuidade da política pública. E quando essa mesma política ela é regida por portaria, né, a gente fica refém da boa vontade da Secretaria de Educação, da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Administração. Então, hoje, por ser lei, espera-se que o governo cumpra a lei e libere os recursos em tempo hábil para os gestores e gestoras executarem o seu plano de ação, o seu plano de aplicação anual. Perfeito. Bom, ainda sobre essa questão, Letícia, como é que está hoje a questão da regularidade, né, dos repasses financeiros? Hoje o GDF está atrasado no repasse do PEDAF, né? No início do ano, o governo ele tem que repassar o PEDAF em duas parcelas, no primeiro semestre e no segundo semestre, né? No ano passado, houve um atraso na publicação da portaria,
que regulamentava, né? Ela tinha que ter sido publicada em junho e foi publicada em novembro, mas com a promessa de que a segunda parcela seria paga até dezembro, o que não aconteceu, né? Então a gente está aí com os gestores tiveram que se virar o segundo semestre, né? Tiveram que fazer tirar do próprio bolso e para que o ano letivo de 2017 acontecesse de forma tranquila, o que com certeza deve ter sido bastante ruim, prejudicado, né? Porque você imagina, ficar 6 meses sem esse repasse é bem complicado. E agora a gente tem um outro agravante, porque vem a primeira parcela de 2018. Então, o ano letivo, sem o repasse dessas duas verbas, ele está completamente prejudicado, porque a gente tem que olhar para frente, né? Porque de 2017 é para pagar o que aconteceu, né? O que já aconteceu. E 2018, o que vai acontecer. E a gente percebe que os gestores estão com muita boa vontade, né? Porque as matrículas estão acontecendo, mesmo sem toner, mesmo sem internet, né? Porque tudo isso o PEDAF auxilia no pagamento. E mesmo assim, as matrículas estão acontecendo. Mas se o repasse não acontecer, o ano letivo está prejudicado. 2018 está prejudicado. Claro. Bom, aproveitando a oportunidade, tem muitos pais e mães que estão assistindo, né, a TV Simpro, assim como os professores. Isso prejudica o calendário escolar no início das atividades? Já tá prejudicando? Já prejudica, porque, por exemplo, as matrículas elas estão acontecendo apesar do pagamento da internet, porque tudo é online, né? O toner para as impressoras. Aí, no início do ano, você tem o gás para comprar, ou seja, às vezes a escola, ao invés de receber as crianças, né, vão chegar numa escola que não vai estar... Porque o diretor ele consegue fazer pequenos reparos na escola, né, a escola vai estar com mais conforto, né, com o mínimo de conforto para receber esses alunos e, assim, provavelmente isso não vai acontecer se o repasse não for feito. É claro, a escola tem que estar, no mínimo, adequada para receber esses alunos, né? Exatamente. A previsão do início do calendário escolar é que dia? 15 de fevereiro. Pouco tempo para poder providenciar, né? Isso é para os alunos, né? Para receber os alunos é 15 de fevereiro. Os professores já iniciam 5 de fevereiro. Claro, até porque já estão ocorrendo, inclusive, as matrículas. Já estão. Né? Bom, Júlio, e como fica a questão das emendas parlamentares, né? O pessoal sempre se pergunta. Na questão das emendas parlamentares, a lei trouxe uma inovação. Que inovação é essa? Quando uma escola adquiria alguma emenda através de algum parlamentar, o valor dessas emendas era repassado para a regional de ensino. Aí a lei mudou. A lei diz o seguinte, que os repasses dos valores, dos recursos de emendas parlamentares, têm que ser remetidos diretamente às escolas, né? Não precisa mais dessa intermediação da regional de ensino. E é interessante também, já que a gente está falando de dinheiro, de verbas, de repasses financeiros, duas observações. As emendas parlamentares, elas não fazem parte do volume de verbas originais que compõem o PEDAF. Essas são verbas do orçamento do Poder Executivo. Já previsto. Já, né? Previsto. Então, as emendas são são adicionais a outros projetos que, porventura, a escola tenha. Então, isso não serve de pretexto, não deverá servir de pretexto, de motivo para o governo diminuir a quantidade do valor por causa da emenda A ou B. E outra questão interessante que a lei traz sobre essas questões financeiras de dinheiro é que é comum o governo fazer bloqueio e contingenciamento dos recursos do orçamento. E aí a lei diz o quê? A lei reza que é proibido o governo fazer bloqueio ou contingenciamento das verbas dos recursos do PEDAF. Então é uma
inovação interessante nesse aspecto. Claro, nós temos um histórico dentro dessa questão, no GDF, de que às vezes as instituições conseguem emendas para projetos, por exemplo, e essas emendas são absorvidas pelas secretarias por necessidades que eles dizem maiores, né? Isso corre o risco, por exemplo, com a questão do PEDAF, dele perder recurso por da secretaria redirecionar esse recurso dentro, absorver de outra maneira? Olha, essa é uma realidade plausível até a curto tempo. Inclusive, nós estamos vivenciando isso. A partir do momento que o GDF não fez o pagamento da segunda parcela do segundo semestre do ano passado, para onde que foram esses recursos? Obviamente que eles foram desviados. Desviados, né? O governo, ele tem uma política de jogar a sociedade contra os servidores públicos e os servidores públicos contra uma parcela contra outra parcela. Por exemplo, o governo diz que a segunda parcela do PEDAF ainda não foi paga porque precisou pagar férias, 13º do funcionalismo público. Aí coloca a situação, olha só, o que é preferível? A gente atender essa demanda aqui de quase 700 escolas, de quase 700 gestores, ou de dezenas de milhares de servidores públicos, né? Eles colocam já é uma parcela carimbada, ela tem que ir para um determinado fim. Então, não justifica. E aí a lei, como eu acabei de falar, deixa claro, ó, não pode haver desvio, não pode haver transferência dos recursos do PEDAF para outra finalidade. Então, isso constitui mais um avanço, mais uma conquista da lei do PEDAF. Claro. Júlio, nessa questão, por exemplo, para quem está assistindo, para a gente entender melhor, teria um valor, por exemplo, do PEDAF pendente a receber das escolas, para as pessoas terem uma ideia? Tem sim, tem sim. No primeiro semestre do ano passado, foram repassados 46 milhões de reais. E para o segundo semestre, faltam 29 milhões e 700 mil reais. A gente pode parecer que é uma grana muito alta, mas nós estamos falando de menos de 30, quase 30 milhões de reais para quase 700 escolas públicas do Distrito Federal. E mais ainda, nós estamos falando no universo de quase 30 milhões, de um montante de 42 bilhões que compõe o orçamento do Distrito Federal, né? Então, compara aí o que são 30 milhões com relação a 42 bilhões do orçamento. Sem contar, obviamente, né, que a gente tem os repasses do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que não é qualquer unidade da federação que tem o Fundo Constitucional, né, para dar um aporte significativo para a saúde, educação e segurança. Não que o dinheiro do Fundo Constitucional tem que repassar para o PEDAF, mas eles compõem uma cesta, o orçamento do local com o dinheiro do Fundo Constitucional. Claro. Bom, para a gente entender o PEDAF, de que forma ele se orienta, né? Porque agora é uma lei, né, oficialmente, então, por onde se orienta, como que funciona nesse aspecto? O PEDAF, ele se orienta pelo princípio da autonomia da gestão escolar. Então, a lei do PEDAF dialoga muito fortemente com a lei da gestão democrática, né? Ela tem essa perspectiva de fortalecer, como bem colocou a Letícia, a gestão democrática. Exemplificando, você tem na lei do PEDAF as unidades executoras locais, que são as unidades escolares, e as unidades executoras regionais, que são as regionais de ensino. E tem os agentes participativos desse processo. E aí, a lei traz quem como agente participativo? Traz duas instâncias da lei de gestão democrática que são importantíssimas. Traz a Assembleia Geral Escolar,
que é a instância máxima da escola, e traz o conselho escolar. O conselho escolar que é basilar da gestão democrática e é extremamente representativo, porque todos os segmentos que compõem a comunidade escolar estão representadas no conselho escolar. Os funcionários de educação, os profissionais do magistério, os pais, mães e os responsáveis dos estudantes também estão no conselho escolar. Tá? Nesse sentido, passa por aí. Agora, é importante destacar também, e a gente vai abordar aqui, a origem da legislação do PEDAF, né? da exigência do PEDAF. Tem uma pergunta aqui, a Kênia está assistindo a gente pela fanpage, Kênia Fabiola Soares, e ela está perguntando, né, se a lei do PEDAF foi assinada pelo governador. A lei do PEDAF é feita de um projeto de lei que há a exigência que a origem dele seja do Poder Executivo. Né? Então, foi o Poder Executivo que encaminhou, que protocolou junto à Câmara Distrital, à Câmara Legislativa. E quaisquer projetos de leis, independente se a origem é do Poder Executivo ou do Legislativo, é sancionado pelo governador, ora com vetos, ora sem vetos. Claro. Bom, nós sabemos que o Simpra é bastante militante, inclusive reconhecido nacionalmente, né, pela sua atuação, mas na questão da aprovação da lei do PEDAF, qual foi o papel do Simpro? Olha só, sua pergunta nos permite a gente fazer um esclarecimento, né? Eu digo com bastante convicção que o papel do Simpro foi de vanguarda, né? Ele teve um papel protagonista na elaboração da lei do PEDAF. Agora, entre ser vanguarda e ser protagonista, não significa que houve exclusivismo. A lei do PEDAF é uma lei feita coletivamente a muitas mãos, né? Isso a gente reconhece de público, não confundir isso. Por exemplo, vou destacar aqui a participação do Poder Legislativo. Na Comissão de Educação, Saúde e Cultura, quando a presidência estava nas mãos do deputado Reginaldo Veras. Reginaldo Veras é um aliado da educação, colaborou fortemente. A emenda do PEDAF no Plano Distrital de Educação foi dele, né? Então a gente reconhece. Como reconhece a participação decisiva também do deputado Vasni Derrori, que é o atual presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, a SESC. Né? Então estou só exemplificando que foi um trabalho coletivo. O envolvimento direto dos gestores e das gestoras teve papel de destaque. Né? Então, quando a gente diz que o Simpro foi vanguarda, é que a lei do PEDAF ela é uma exigência desde 96, desde a LDB. Né? Ela é uma exigência do Plano Nacional de Educação, que referenciou o Plano Distrital de Educação. Então, mais especificamente, o artigo 11 do Plano Distrital de Educação, PDE, coloca a questão da necessidade da elaboração da lei do PEDAF. Ela foi pensada, né? Isso. Aí, a partir do momento que o Simpro elaborou o documento base, que serviu de instrumento de discussão para as conferências de educação, para o Fórum Distrital de Educação, o FDE, que é o responsável maior de elaborar esse documento, serviu para o debate na Câmara Distrital, então ele pautou, né? Ele deu, o Sindicato dos Professores deu a coluna vertebral, ele elaborou minutas de projeto de leis do plano do PEDAF. Obviamente que ele sofreu e deveria ter sofrido mesmo aperfeiçoamentos, críticas lá quando chegou à Câmara Distrital. Perfeito. Bom,
quais os avanços, né, os outros avanços que a lei do PEDAF você citaria, né? A gente está vendo a importância que ela tem fluxo, né, para viabilizar uma gestão democrática, né? Mas quais são os outros avanços que você citaria para quem está assistindo a TV Simpro? Olha, eu quero destacar um avanço que era muito comum, de uma realidade que era muito comum nas escolas. Elas sempre tiveram, na sua maioria, interesses em fazer obras que tivessem impacto estrutural, né? Impacto estruturante nos aspectos físicos. E elas eram proibidas de fazer essa contratação das empresas. Então, hoje, o que diz a lei? Depois de constatado, por meio de um parecer técnico, da necessidade da realização dessas obras de impacto estrutural, né, das instalações físicas, as escolas podem fazer a contratação das empresas com seus respectivos responsáveis técnicos diretamente, né? Não precisa mais ter intermediários. Há, porém, uma coisa que precede. O que precede? Ela manda um ofício, as escolas mandam um ofício aos órgãos competentes, a parte de engenharia da Secretaria de Educação, né? A nova CAP e a administração regional da sua respectiva cidade. Se em 45 dias nenhuma dessas três instituições responderem o ofício da escola, aí ela está liberada de fazer a contratação diretamente. Então, esse é um aspecto muito interessante. A gente já elencou aqui alguns outros avanços, mas o que eu quero destacar assim, de uma maneira global é o fato dessa política pública, que vem desde 2012, se transformar em lei, né? Esse que é o grande avanço que dá garantia da continuidade dessa política pública educacional. Claro. Bom, aqui nas nossas redes sociais, né, estamos veiculando o TV Simpro pela fanpage do Simpro da TV Comunitária. A Kênia Fabíola Salles ainda pergunta se a lei foi sancionada. E eu informo que sim, no dia 18 de dezembro de 2017, a lei foi sancionada. Então, temos perguntas sobre outros temas, por exemplo, a nomeação, convocação de orientadores educacionais, que eu vou pedir, deixa eu ver aqui o nome, para a Patrícia entrar em contato, né, depois, por telefone, pegar as informações, ou também dar uma olhadinha no TV Simpro, que o último foi sobre isso, foi bem ilustrativo. Bom, são muitas informações, né, claro, ainda mais agora porque essa lei já estava desenhada, mas agora, enfim, está concreta. Mas, assim, vou perguntar agora para a Letícia quais são, assim, as vitórias, né, com a aprovação da lei do PEDAF. Que a gente sabe que tem os pontos positivos, a necessidade real dela, mas conta pra gente um pouquinho a respeito dos pontos vitoriosos, né? Como o Júlio destacou, né, o simples fato do PEDAF virar lei é uma grande vitória, né? Porque a gente já viu circulares e portarias serem publicadas de manhã e revogadas à noite. Então, a lei, ela é uma grande vitória. E ali sai vários vitoriosos, né? Todo o segmento escolar, os pais, professores, os gestores, né? Totalmente pela fluidez do ano letivo poder acontecer, né? Com a tranquilidade que essa verba proporciona, né? E principalmente da relação ensino-aprendizagem, né? Que, sem dúvida, contribui enormemente para a qualidade de ensino, né, da rede pública. Até porque se a gente for avaliar, tudo que você faz com planejamento sai melhor, né? Exatamente. Não nas coxas, né? Isso. Porque sem essa verba fica complicado. Fica impossível. Bom, o programa está chegando ao fim, mas a gente ainda tem um tempinho, eu gostaria que vocês, se precisarem reforçar alguma informação, né? Quiser esclarecer mais alguma coisa, então a palavra está com você, Júlio. Perfeito. Assim como a gente já colocou sobre o Plano Distrital de Educação, o artigo 11, que o
o PDE exigiu, né, a criação da lei do PEDAF, o mesmo artigo 11 reza que não tem que ser criado somente a lei do PEDAF. Tem que ser apresentada pelo Poder Executivo, junto à Câmara Distrital, a lei de revisão da gestão democrática. O Plano Distrital de Educação diz que até um ano após a sua publicação, né, o PDE de 14 de julho de 2015, nós já estamos no 3º ano do Plano Distrital de Educação e até hoje o Poder Executivo não protocolou a lei de revisão da gestão democrática. E tem uma série de problemas que a gente quer resolver por meio da revisão dessa lei de gestão democrática, como, por exemplo, a composição do Conselho de Educação. Você não tem o segmento pais e mães representados no Conselho de Educação. Você não tem o segmento dos estudantes representados no Conselho de Educação. Você tem uma entidade fantasma, né, que diz que representa o estudante e que está lá no Conselho de Educação. Você tem hoje a equipe diretiva das escolas, os coordenadores de escolas, indo para a sala de aula quando um docente se ausenta. Isso não é papel do coordenador pedagógico nem da equipe diretiva. Então a gente quer mexer, mudar a lei de gestão democrática já. E também a questão da lei de responsabilidade educacional, né? É um debate novo na categoria, mas a gente quer que ela se aproprie do conceito da lei de responsabilidade educacional. O que nós temos visto historicamente é o seguinte: a categoria dos professores faz a luta, essa luta se transforma em lei. E é muito costumeiro por parte do governo, desrespeitar as leis. É assim com o nosso plano de carreira, é assim com o próprio plano distrital de educação. Então a gente quer criar a lei de responsabilidade educacional, a LRE, que inclusive preveja punições para o Poder Executivo pelo não cumprimento das leis. Não cumpriu a lei do PEDAF, é penalizado. Não cumpriu as metas do PDE, é penalizado. E assim serve para todas as políticas educacionais. Que seja penalizado com a inelegibilidade, a cassação de mandatos ou até prisão. Mas não dá para brincar com a sociedade dessa maneira. Perfeito, e agora é lei, né? Agora é lei. Cumpra a lei. Então, nós estamos acompanhando também alguns gestores que também já se organizaram, né? Pediram a nossa contribuição com relação a essa divulgação, né? De que outros gestores também que se juntem, né, nessa luta para cobrar essa segunda parcela do PEDAF, que ela não fique esquecida, né? Porque vem a primeira de 2018 e nós sabemos que tem um atraso aí da segunda parcela de 2017, né? E que sem essa verba a gente está informando que vai ser muito complicado, o ano letivo está comprometido, né? E a gente está de olho nisso aí. Perfeito. Bom, a gente está em cima do tempo, mas o Júlio pediu um minutinho, então... Tá, eu vou colaborar com o tempo. Eu queria mandar uma mensagem mais especificamente para os gestores e gestoras, né? Talvez tenha havido ao longo do tempo algum ruído de comunicação entre a direção do Simpro e o conjunto dos gestores. Então, a partir do momento que nós travamos junto aquela luta dos gestores 60 horas, né, que estavam obrigados a escolher entre a gestão ou abrir mão das 20 horas, e foi uma vitória conjunta do sindicato com os gestores, a gente quer fazer um chamamento aos gestores e gestoras a se aproximarem do sindicato. O sindicato é o instrumento de representação na categoria dos profissionais do magistério que vocês fazem parte. Vocês não são uma categoria à parte dos professores e professores, dos orientadores e orientadoras. Então, por isso, faço o convite.
participe do dia a dia do sindicato, faça suas críticas construtivas, né? Tenha o sentimento de pertencimento que o Simpro somos nós, a nossa força, a nossa voz. Perfeito. Bom, vamos lá. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam o TV Simpro através das redes sociais, também através do nosso site e do nosso canal do Uso da NET, aqui da TV Comunitária de Brasília. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a gente de que você, agradece. Letícia, aqui na TV Comunitária de Brasília, no TV Simpro. Voltem sempre. Pode deixar. Bom, vamos lá. Meu nome é Paula Nogueira. Este foi o TV Simpro. Eu agradeço a todos vocês que nos assistiram e convido a continuarem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília. E também informo que é possível rever este programa, assim como os outros, todos nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube também. Além também na nossa programação aqui da TV Comunitária de Brasília. Muito obrigada e até logo.